Ele merece glória. E alguns me conhecem, outros não. Não sou de habla espanhola, sou brasileiro, pero tudo vem dele, e a glória seja a ele. E o pastor Carlos, não sei como, me pôs hoje para predicar aqui. Les pido desde o início muita tolerância comigo. Les digo que tenho muito honor e prazer de falar, de compartilhar a palavra de Deus. Pero van a encontrar palavras que começam com a R, que vai sonar distinto. Outras palavras que começam com J, que para mim é J, e para vocês é J, que também vai sonar distinto. Pero há montão de textos na pantalla, e además disso, durante a prédica, vou necessitar de ajuda de vocês, e vocês vão descobrir pronto o que é. Uma outra coisa foi que, quando o pastor perguntou quem queria predicar, me tocou este dia, que era um feriado largo, e disse, não vai haver nadie cá, vai ser muito tranquilo, e vai haver 2 serviços, em 2 serviços vai ser fácil, porque vai praticar no primeiro, e no segundo vai poder falar, pero não, tenho esse montão de gente, e tenho solamente uma oportunidade de explicar o que tenho a dizer a vocês. Vamos começar lendo o texto de hoje, e aí passamos à oração, e les prometo que em 40 minutos, se Deus queira, podemos terminar com a prédica, ok? Se vocês podem, por favor, poderiam se poner em pé, está aí na pantalla. O texto está em la Nueva Traducción Viviente, de Santiago 1, 19 hasta el 27. Mis amados hermanos, quero que entendam o seguinte: todos vocês devem ser rápidos para escuchar, lentos para falar e lentos para enojar-se. O enojo humano não produz a rectitud que Deus deseja. Assim que quitem de sua vida todo o malo, o sucio, e aceitem com humildade a palavra que Deus les ha sembrado em tu coração, porque tem o poder para salvar tu alma. Não só escutem a palavra de Deus, têm que pô-la em prática. De lo contrário, solamente se enganam a si mesmos. Pois, se escuchas a palavra, pero não la obedeces, seria como ver tu cara em um espejo. Te ves a ti mesmo. Luego te alejas e te olvidas como eres. Pero se miras atentamente a lei perfeita que te hace livre e la põe em prática, e não olvidas lo que escuchaste, então Deus te bendicirá por tu obediência. Se afirma ser religioso, pero não controla tu língua, te enganas a ti mesmo e tu religião não vale nada. A religião pura e verdadeira, a los ojos de Deus, Padre, consiste em ocupar-se de los huérfanos, de las viudas, em suas aflições, e não deixar que o mundo te corrompa. Oremos. Santíssimo Padre, te alabamos, ó Deus, por tu graça. Graças a Deus por essa introdução que tuvimos acá, de sermos colocados em tu presença por essa alabança, Deus. Hablamos de entregar toda a nossa vida, hablamos de dar-te glória, e agora, Deus, tão somente te pido, Deus, que você use, Senhor, minha boca, use, Senhor, me hablar, que não seja me hablar, Deus, pero que seja a palavra que o Senhor tem para cada um. Primeiramente para meu coração, pero para cada irmão que escute essa mensagem hoje, ó Deus. Ajuda-me, ó Deus, lhe pido em nome de Jesus. Amém. Poder sentar-se, por favor? Estamos estudando a carta de Santiago, e esta hora aprendemos algumas coisas nas 2 primeiras mensagens. Aprendemos que as pruebas de la vida produzem perseverança, e a perseverança fortalece a fé. Aprendemos também que quem pida a Deus por sabedoria, Ele se lo dá. Aprendemos também que a tentação é algo que jamais vem de Deus. Pero a tentação serve para provar o caráter. Quem você realmente é quando os outros não estão mirando. A tentação não vem de Deus e vem
nuestro coração. E al final do mensaje, pastor trajo o início do mensaje de hoje, que falava no versículo 18, que Deus te ama tanto, que para poder permitir que você pueda vencer a tentação, ou resistir à tentação, ou huir da tentação, Ele te dá a oportunidade de ser hijo de Deus, de ser salvo. Houve uma canção acá que falamos muito sobre isso, de ser transformado, de ser cambiado. E Deus nos ama tanto que Ele dá a palavra dele, para que através da palavra você tenha condições de ter o novo nascimento. Pero a pergunta hoje, quando cada um de vocês disseram, Ele merece glória, é, porque a canção habla assim que adelante de Los Ángeles vamos estar todos, e aí vamos sacar nossa corona e tirar delante dele, e vamos louvar todo o dia. Foi isso que cantamos agora. Pero para que você esteja aí, tem que ter nascido de novo. Então, a pergunta é, realmente nasci da palavra de verdade? Sou capaz de passar por as pruebas e aún assim dar glória a Deus? Posso resistir à tentação? Sou solamente um praticante? Sou solamente um ouvinte da palavra ou sou também um praticante? É impossível ler Santiago e não fazer essas perguntas. Porque a todo tempo ele está dizendo, se você habla isso e não faz isso, então ele nos invita a reflexionar de uma forma tal que o título do mensagem que Deus pôs em meu coração é o seguinte: ser ou não ser um nascedor? Esta é a questão. E quando lhes dije que ia necessitar da ajuda de vocês, só para que vocês entendam bem, se vengo acá e digo, ser ou não ser, aí o dilema, essa é a questão. Então, toda vez que eu venho acá e diga, vocês vão dizer, ser ou não ser, essa um nascedor, essa é a questão. Especialmente os ninhos, porque o tema da mensagem de hoje é poner atenção na palavra de Deus. Então, podia cambiar, por favor, aí um slide? Não está o título aí, mas tudo bem. Ser ou não ser um nascedor? Essa é a questão. E o tema de ser ou não ser um nascedor vem de... Há uma expressão em castelhano que não é minha língua, que habla um solilóquio. Em português é monólogo. De Hamlet, da obra de William Shakespeare, onde a pessoa agarrava uma caveira e dizia, ser ou não ser, essa é a questão. Mas em nosso caso, era ser ou não ser um nascedor. Essa é a questão que Santiago está trazendo para nós outros. Ser ou não ser, na peça, significava uma angústia que a pessoa tinha sobre viver as lutas da vida ou morrer. Pero essa expressão ha cambiado, e hoje em dia é mais um término filosófico, quando um sente a necessidade de ser, estou em um dilema. Devo ser isso ou devo ser aquilo? Devo obedecer ou devo não obedecer? E Santiago faz justamente isso com o texto que acabamos de ler. Ele, com um amigo cubano, dizia, ele faz um reto, ele te faz um desafio, ele te faz uma... Te põe na parede e te pergunta, és homem, no caso de um homem, lógico, ou não? És mulher ou não é mulher? Pero aqui o caso é, és um nascedor ou não? Santiago começou falando de desafios, como superar as provas da vida e resistir às tentações. Pero a partir do versículo 18, e hoje vamos começar de 18, ele explica que para estar preparado, para que você pueda suportar as provas, sair vitorioso, vencer a tentação, você tem que ser um hacedor da palavra. Pero como devemos nos preparar para ser um hacedor da palavra? Há 2 semanas, pastor Carlos
revelou a nós outros que a falta de preparação te hace muito dano. O pastor disse que ia estar preparado para ser um passeio de bicicleta, não hizo todo o treinamento que deveria ser e, ao final, não logrou terminar. E nossa vida cristiana também é assim. Há que se preparar. E como o deportista faz? Um deportista, quando ele quer se preparar para uma competição, ele cambia a forma da comida, ele trata de dormir um pouco mais, ele faz os exercícios, ele participa do treinamento e logram a vitória. Para o cristiano, a coisa funciona da mesma forma. Se queremos vencer a tentação, se queremos passar por las pruebas com vitória, e a vitória, irmãos, não é ganhar dinheiro, ser famoso. Quando você lê Hebreus, capítulo 12, habla de los heróis da Bíblia, ele habla que todos eles foram homens que passaram por las pruebas, pero lograram manter a fé até o final. Então, vitória na aprovação é você terminar a aprovação, quizás dizendo, Senhor, não sei por que passou isso, pero sei que estava comigo. E depois, quando alguém passa por uma situação similar, você tem a potestade de dizer, meu amigo, eu sei o que é isso. Eu estive allá e Deus é fiel. Deus me protegeu, Deus estuvo comigo e Ele sanou. Doliu muito, muito, mas eu entendo que foi para mim bem. Vemos agora os requisitos, para que uno pueda estar preparado para ser um bom hacedor da palavra. Para ser hacedor da palavra, saber que está em Cristo. A primeira coisa que você tem que ter em mente, que quizás você chegou aqui e disse, me invitaram para um piquenique, um barbecue ou algo por estilo, e você vindo contente, chega aqui e encontra mim. E o pior, você chega cá e vai escutar algo que te vai desafiar. Mas se você não tem Cristo ao final desse serviço, você terá a oportunidade de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. O tema é que há muitas lutas, há muitas tentações na vida. E você vindo acá hoje pensando, vou viajar, mas não quero nada com Deus. Ou quizás você vindo acá e em tu telefone tem sites pornográficos. Ou você está acá e tem um montão de mensagem de amante. Ou você está acá e você peleou com tu padre e tu madre. Te quero dizer que você não está aqui por acaso. Você vindo hoje porque Deus tem uma palavra para você. Você vindo hoje para dizer que é, se possível, e não sou candidato à eleição, é possível, se lo puedes, vencer. Pero o primeiro passo é ter convicção de que você está em Cristo. O próximo slide, por favor. O texto aí habla assim: Ele, por sua própria vontade, nos hizo nascer de novo por meio da palavra de verdade que nos deu. E de toda a criação, nós chegamos a ser sua valiosa possessão. Você é a valiosa possessão de Deus. É a linha dos olhos de Deus. Você é alguém que, quando Deus mira e habla por Ele, hago tudo. Como você tem um ninho, como tem uma ninha, e você se preocupa, e você não quer que passe nada mal com eles. É assim que Deus mira nos outros. Pero chegamos a essa situação através da misericórdia de Deus. A lo largo da epístola em castelhano é correto, né? De Santiago, vai haver uma palavra clave. A palavra de verdade. Em todo o tempo vai estar dizendo a palavra de verdade. Não é qualquer palavra. É a palavra de Deus que é verdade. Te confrontando como um espelho hoje, que vamos falar sobre espelho, mas em qualquer situação da vida, você está caminhando por la calle, vê uma coisa assim meio
como o pastor predicou sobre a tentação, você escutou, a hora está aí mirando, e vem um versículo em tua cabeça dizendo: os olhos de Deus estão em todo lado. E você fala: oh, minha mulher não está aqui, pero Deus está mirando. Minha família não está aqui, pero Deus está mirando. A palavra de verdade é o que o salmista vai dizer: tu palavra la escondi em meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais palavras você tem aqui e aqui, menos chances você terá de pecar e mais chances você terá de suportar a prova. Porque, como o irmão acá disse, socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor é um escudo, o Senhor é meu protetor. Essas coisas vêm em tua cabeça, por quê? Porque essa é a palavra de Deus. E isso te fortalece para que você siga adelante. Mas se você não conhece, não serve de nada. E é isso que vamos ver no dia de hoje. Por que saber que está em Cristo é o primeiro requisito? Porque todo depende disso. Hoje vamos estar falando sobre como uno contesta, responde à palavra de Deus. E o primeiro passo, realmente, é que você escute o apelo da palavra, abra tu coração e receba Cristo como tu Salvador. E não é só isso. Em Efésios 6, 17, não está na pantalla, habla assim: toma o casco de la salvação e la espada del Espírito, que é a palavra de Deus. Quando em Efésios Pablo habla sobre a armadura espiritual, de todos os equipamentos que há aí, somente a espada é um instrumento de ataque. Todos os outros é para defender. E quando você mira a tentação de Jesus no deserto, assim também disse a palavra. Se você não tem conhecimento da palavra, se você não escute a palavra com atenção, para ser um bom hacedor, não te serve para nada. Você vai vir aqui na igreja, vai ser cristiano por 30 anos e vai ao inferno. Infelizmente, é assim que funciona. Um outro texto, porque não basta você somente conhecer a palavra, saber que a palavra tem poder, você também tem que pôr em prática essa palavra. E aí na pantalla, o próximo texto de 2 Timoteo 2,15 habla assim: procura com diligência apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que vergonçar-se, que maneja com precisão a palavra de verdade. O obreiro aprovado não só conhece a verdade, sino que põe em prática, sem necessidade de envergonçar-se. La maneja com precisão frente a las luchas e las tentações. Esta palavra de verdade, además de ser uma palavra de salvação para aquele que não tem Jesus, porque a Bíblia habla que essa palavra é o poder de Deus, que você tem para todas as pessoas que não conhecem a Cristo. Nunca te olvides disso. A mesma palavra que te salvou pode salvar tu vecino, pode salvar tu família, pode salvar tu amigo. A palavra tem poder, não é hablar bonito, nem castelhano hablo. Pero essa palavra tem poder, por isso estou aqui. Esta palavra de verdade, ademais de ser palavra de salvação, é também a garantia de salvação. Perdão que me estenda nessa parte, pero é a parte mais importante. O primeiro passo é ter Cristo como Senhor e Salvador. Em Efésios, está aí na pantalla também, habla o seguinte: em Ele também, ustedes, depois de escuchar o mensaje de la verdade, o evangelho de sua salvação, e habiendo creído, foram sellados com o Espírito Santo de la promessa, que nos é dado como garantia de nuestra herencia, com miras de la redenção de la posesión adquirida de Deus para a alabanza de sua glória. Se você ha tenido a experiência de escuchar, creer, receber, você cumpre o primeiro requisito.
Então, a partir de aí, tudo é mais fácil. Porque não é uma questão de dizer, sou filho de Deus. É uma questão de que, para lograr vencer a tentação, ou huir, principalmente, não quede com essa ideia de que eu sou super-homem, principalmente os varões. Eu puedo tudo. Contra a carne, você não pode nada. Então, há horas que há que huir, sair correndo. Não se quede aí. Mas também há que resistir. Aqui em Santiago, ele vai explicar mais adelante. Resistir ao diabo e ele vai huir de você. Mas há coisas que não há que resistir. Há coisas que nós temos que huir. Então, se você hizo tudo isso, escutaste, creíste, recebiste, você cumpriu o primeiro requisito. Vamos para o próximo requisito. E aí sim, peça o texto que o pastor me deixou hoje. Estou lendo acá, irmãos, porque se eu empeço a falar por mim mesmo, sem seguir o texto, me vou a perder, ok? Então, e também tento usar a palavra correta, desde que Google me ajude, ok? Pré-requisito número 2. Para ser hacedor da palavra, há que escuchar a palavra de Deus com prontitude. Mis amados irmãos, quero que entendam o seguinte: todos vocês devem ser rápidos para escuchar, lentos para falar e lentos para enojar-se. O enojo humano não produz a retitude que Deus deseja. Assim que quitem de sua vida todo o mal, o sucio, e aceitem com humildade a palavra que Deus les ha sembrado no coração, porque tem o poder para salvar sua alma. Para o creyente, aceitar a regeneração através da palavra é uma coisa. Quer dizer, você tem uma regeneração quando você escuta a palavra, pero cambiar tu vida, amadurecer, é uma outra coisa. A salvação está aí. Você recebeu Cristo, pela hora vai vir um processo de santidade, vai vir um processo de madurez, e aí é onde Santiago trata de primeiro de ser minha audiência. Com quem estou falando? Com os cristianos, com os creyentes. E agora, como treinador que está por entrar na final da Copa do Mundo, não sei que equipe que é de Sul-América, pero não quero criar controvérsias aqui com meus irmãos. Pronto, ele vai e começa a ser um discurso. Começa a dizer aos irmãos, aos jogadores: vocês podem, vocês vão ganhar, vocês prestem muita atenção. Então, acá ele habla o seguinte: mis amados irmãos, eu sei com quem estou falando. Estou falando com pessoas que são salvas. E ojalá cada um de vocês aqui sejam salvos nesta manhã. E ele habla: entendam bem, quero que entendam o seguinte, prestem muita atenção, tome nota. Cada um de vocês devem ser rápidos, irmã, rápidos para escutar, lentos para enojar-se. Lentos para falar e lentos para enojar-se. Este texto, ou esta passagem, pode ser usada em vários aspectos da relação humana, interação de trabalho, interação de escola, interação marido-mulher, com filho. Pero aqui, o texto não habla de que você está em uma conversa e você não se controla e não deixa a pessoa terminar de falar e pronto, você se enoja. Não é sobre esse o texto. O texto aqui, ele habla sobre a palavra de Deus. E a parte muito interessante aqui que tem nos ninhos, e isso vamos ver hoje, ninhos e esposos. São duas categorias de pessoas que um habla, haga isso, por favor, e habla o quê? Já vou. E depois, não passa nada. Então, aqui, quando ele habla, escute bem, preste muita atenção no que vou dizer. Sejam todos vocês rápidos para escutar. Santiago, ele organizou a carta, e aí les pido, irmãos, que por favor prestem atenção nisso. Ele organizou a carta de uma maneira que
ele hace uma introdução no capítulo 1 e vai tratar dos assuntos nos capítulos subsequentes. Lógico, era uma carta, era um tema solo, mas para que vocês compreendam, quando ele habla, seja pronto para escuchar, tardio para falar e tardio para irar-se, ele está apontando aos temas que ele vai discutir mais adiante. No capítulo 2, com respeito a ser um hacedor, mostrar-me tuas obras diante de tua fé. No capítulo 3, ele vai falar da língua e vai dizer que um cavalo você pode controlar, um fogo, assim tudo isso. E no capítulo 4, ele vai tratar de coisas que molestam a uno e que hace muito pronto explotar. Por isso que ele empieza dizendo, mira, sejam tardios prontos para ouvir. E ele prontos para ouvir, vamos ver na sessão da carta, do verso 21 até o verso 2, 26. Na próxima semana, não se lo perdam, pastor ou não sei quem, vai falar sobre fé e obras. E o contexto acá significa que escuchar é o mesmo ou equivalente a ser. Por lo tanto, ser ou não ser um hacedor da palavra, essa é a questão. Escute, seja pronto para escuchar, é ser. Por lo tanto, amanhã, quando sua esposa, sua madre, ou sua mulher principalmente, disse, ponga a vassoura fora, já foi. Escutou? Não há essa coisa de, vou pensar, vou discutir. Não. Porque nós cantamos aqui agora, tu és digno de adorar, tu mereces glória. E a palavra de Deus se habla, haga isso, e se habla, não, sabe o que passa? Quizás amanhã, quizás passado amanhã, meus amigos mexicanos aqui, perdão, sempre perguntava a eles assim, qual é a diferença entre a hora e a ahorita? Porque me hablam a hora e a ahorita, e eu digo, a hora é right now ou depois. E ao final, nenhum deles dois. Até hoje, não sei que palavra que é right now, mas sei que a hora é em algum momento. E a ahorita vai ser mais um ou outro. Pero, voltando àquele texto, não é uma broma, é um facto, ok? Não sei que os venezuelanos, os colombianos não são assim. A hora costuma ser a hora. Mas em México não funciona assim. Mas não é um tema somente de escutar e entender. O que se deve fazer é o tema de quanto tempo tardemos para hacerlo. Então, seja pronto para escutar, quão pronto você vai obedecer. Tenho uma perrita, se chama Mel. Tem 14 anos, é um York. Já não escuta mais. Então, quando nós começamos a perceber que quando chamávamos a ela, não venia. E não venia por quê? Porque não escutava. Pero a outra, que tem quase a mesma idade, venia pronto. E por que passava isso? Porque um escutava e o outro não. Então, se você escuta a palavra de Deus e você não reacciona, há duas opções. Ou você é sordo, ou você simplesmente não quer escutar. Um exemplo prático, e aí já lhe disse a questão da vassoura, e o capítulo 2 de Santiago vai tratar justamente esse tema, obras e fé. Ele vai dizer assim, mira, se você habla que tem fé, mas não hace nada, não serve para nada. É como um relógio que retrasa, não adelanta. Não serve para nada. Perdão que esse não funcionou. Percebi por la cara dos irmãos que a coisa de relógio não foi adelante, mas sigamos aqui no texto. A pergunta é, estou pronto para ouvir? Como sei se estou pronto para ouvir? É fácil. Eres um nascedor? Se você é um nascedor, você está pronto para ouvir. Mas se você é aquele
adolescente, ou aquele marido que... a torneira é a canija. Está aí. O pior, a alarma de incêndio. A bateria está aí. Pip, pip. E a esposa vem e habla. E pronto, está aí numa escaleira, tentando morir aí, sacar lá. Por quê? Porque o marido não la hace. Então, o problema é, você está escutando, está molesto, mas não hace nada. Pronto para ouvir significa pronto para ser. Não há discussão. Ok? Se ser ou não ser um praticante da palavra, essa é a questão. O segundo tema é, há que ser lento para falar. E falar aqui inclui a vulnerabilidade da habla em excesso e a comparação entre conduta e habla. Isso vamos ver no capítulo 3 e capítulo 4. Pero quanto mais uno habla, mais as pessoas vão fazer a comparação entre el hablar e el hacer. Então, é muito melhor que você não hable nada e haga, do que você viver hablando que hace e não hace nada. Vocês sabem, quando você vem aqui aos Estados Unidos e você começa a ter amigos que só hablam de ter coisas. Não sei se vocês não conhecem nada assim, mas há pessoas que se juntam e começam a falar de auto, começam a falar de casa, começam a falar de um montão de coisas, mas ao final do dia, se te perde o trabalho, te perde tudo. E uno se sente mal, porque a vida não é fácil. Você está trabalhando aí 2, 3 trabalhos, está tratando de, não sei, pagar o loan e tudo mais, e vem uma pessoa que usa a palavra para parecer melhor. Pero al final, então aqui quando ele habla, seja lento para falar, o que ele está dizendo aqui é que, por favor, e ele vai tratar agora no versículo 25, de lá, uno se juzga religioso e não frena a língua, é justamente esse tema de que há um peligro de que você seja um convencido, pero você não seja um convertido. E normalmente o convencido vai falar de coisas que Deus está fazendo na vida dele, pero ele não vai ter a potestade de falar nas coisas que Deus pode fazer na vida do outro, que principalmente é a salvação. Hablam muito das petições que fazem a Jesus, pero não querem nada com Jesus. Hablam muito da religiosidade, pero não têm uma conduta que glorifica a Deus. Ser lento a falar é justamente isso, não avergonçar o Evangelho, nem o nome de Jesus. E o último término aqui é ser lento para enojar-se. E algumas traduções falam que você não se enoje, mas é difícil, isso é muito difícil. Há pessoas que se logram e creem com uma úlcera ou algo assim, mas há que ser lento, ok? Mas não vai ser impossível. Portanto, que te quede tranquilo que esse requisito você vai passar, se trabalhar muito. Lento a enojar-se é você ter a potestade de identificar fuentes de amargura. Pablo vai tratar também esse tema, sabe quando você sai de casa e vai trabalhar e tu jefe é malo e você sente um dolor assim, e habla, não tenho gana de ir, não quero ir a esse lugar, ou tu suegra, ou alguém por estilo, e você habla, vou a essa casa, pero sei que vai haver peleia. Há que identificar essas coisas e há que orar muito. Há que estar preparado. Por isso estamos falando aqui. Há que estar preparado para que você pueda vencer esse tipo de prova. E capítulo 4 vai falar sobre situações que podem ocorrer. Habla de contiendas, habla de infidelidade espiritual, orgulho. E o ponto importante é assim, essas 3 coisas. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para
enojar-se, é como vamos contestar as lutas e as tentações. Adelante de uma luta, que vou fazer? Deus me habla, saiga. E você habla, não, eu sou macho. Não me cajo. Há situações que é melhor. Há uma expressão em português que dizemos, quando um não quer, dois não peleiam. Não sei se há essa expressão para vocês, mas ter razão nem sempre é a melhor opção. Por isso que em las lutas e las tentações, o que Santiago vai tratar aqui na carta nos próximos dias, nas próximas semanas, tem tudo a ver como você vai reaccionar para poder vencer ou perder a luta. Estou quase terminando, irmãos. O outro ponto é assim: como eu posso contestar bem e tudo mais? O versículo 21 habla, 20, el enojo humano não produz a retitude que Deus deseja. Assim que quitem de sua vida todo o mal e sucio, aceptem com humildade a palavra que Deus les ha sembrado no coração, porque tem o poder para salvar tu alma. Então, antes que você pueda poner em prática ou em plena influência na vida do crente a palavra de Deus, antes que a palavra possa ter influência em tua vida, você deve eliminar tudo que obstaculiza seu funcionamento. Então, Santiago está chegando aqui dizendo, mira, tudo que é sucio, porque em verdade funciona assim, meu irmão. Você bebe, vamos dizer assim, você gosta de usar álcool ou marihuana ou o que seja. Ofereça a Deus. Irmão, que coisa louca. Sim, mas uno se converteu ayer. E tem vícios, e tem coisas em tua vida que você necessita sacar de você. Mas se você não saca essas coisas, o sucio, o malo de tua vida, não é como poder praticar. Por lo tanto, ofereça isso a Deus. Hoje aqui dizemos, que entrego a tudo. Então, ofereça isso a Deus. Pero siga com Ele. Por isso que temos a Santa Cena na igreja. Para que, pelo menos, a cada mês, você possa reflexionar e dizer... o pastor costuma dizer assim, cada um reflita a si mesmo e coma. A Santa Cena, meu irmão, não é para você chegar aqui e dizer, não, sabe o que passa? O sucio que está em minha vida, quero manter aqui, e não vou participar da cena, não vou ter paz em participar. Não. A oportunidade é para que você reflexione, pida perdão a Deus e participe. Porque essa é a vontade de Deus. Por lo tanto, todo o sucio e o malo há que sacar de sua vida. O próximo requisito, se você vai, por favor, requisito 3, e isso é lógico, Para ser um hacedor da palavra, há que ser um hacedor da palavra e não só um oidor. O versículo 22 habla assim, que não só escutem a palavra de Deus, tem que poner em prática. Do contrário, solamente se enganam a si mesmos. Pois se você escuta a palavra, pero não obedece, seria como ver tu cara no espelho. O versículo 22 é o versículo clave da carta de Santiago. Toda a carta de Santiago se resume em isso. Não seja solamente pero seja um praticante ou um hacedor. Há que pô-la em prática. Ele é muito claro. Se oímos e não praticamos, devemos nos perguntar, sou ou não sou um filho de Deus? É a mesma questão na casa. Amo minha mamá e meu papá. Pero digo, saia da internet. Já vou. E não vai. 5 minutos. Quizás na sua casa seja 10 minutos. Pero passa 10 minutos e não foi. A mesma coisa com a relação conjugal. Ser um hacedor é aquele que escuta e hace. Muito bem. Por isso, essa é a questão. Em Juan 14:15 habla o quê? Se me amais, guardad mis mandamentos.
Então, Jesus vem e habla comigo, o Espírito Santo habla comigo, pero eu não hago. Amo a Jesus. Perdão que vou criar um problema em tu casa, pero se você ama mesmo a tua esposa e não hace o que ela necessita para quedar contenta e você quedar tranquilo, você vai ter muitos problemas. Escutamos a palavra de verdade, entendemos o que está bem, o que deve ser melhorado, entendemos o que está mal, e aí vem o tema. Choro aqui no culto. Está a alabança aí, a pessoa começa a orar, o pastor predica, a pessoa chora, e habla, Senhor, eu vou cambiar minha vida. Como que é? Eu quero ser um vaso noivo. Cantam. Pero chega o lunes, já não hace nada daquilo que havia prometido. Santiago, ele usa o exemplo do espejo justamente por isso. Ele habla assim que o Espírito Santo, através da palavra, te confronta, te mostra o que há que corrigir ou ajustar, pero quando nos alejamos, simplesmente nos esquecemos. Pero ele não abre só a parte mala, ele abre também a parte boa. Versículo 25 diz: pero se miras atentamente a la lei perfeita que te hace livre e pones em prática, e não olvidas lo que escuchaste, entonces Deus te bendecirá por tu obediência. O tema todo está aí, meu irmão. Se você é fiel, se você obedece a Deus, se você compreende que, apesar de las lutas, quando você mira José, como sofreu, Daniel sofreu na mão de vários, Davi foi perseguido, você vai ver que ser fiel a Deus vale a pena. Quando você vai num funeral de um crente, ou quando você vai à casa de uma pessoa que se converteu, vocês já perceberam que na casa do pobre, crente, parece que há muita fartura? Abundância? Há muita abundância? A casa é simples, pero é limpa. A casa tem pouca comida, pero assim, a mim não me gusta muito, pero tem uma arepa, tem uma tortilha, tem uma cosita e a pessoa come e queda muito alegre. Mientras que na casa do outro que tem caviar, que tem isso, aquilo outro, não são felizes. Por quê? Porque quando Jesus chega na vida da pessoa, há bendição. E aqui ele abre assim, aquele que escuta a lei perfeita. E a lei perfeita, só para ser mais rápido, é a seguinte. Em Juan 10, Jesus habla assim que mis ovejas oem mi voz e me seguem. A lei perfeita de la libertad que ele habla cá, não é a lei, ou melhor, não é a pessoa que vive sem lei que faz o que quer e depois vai sofrer a consequência. E nós sabemos como é. Tenho em minha família pessoas que viveram da forma com que queriam. E, ao final, sofreram a consequência dessa liberdade, que não era liberdade. Há aqueles que pensam que têm liberdade, pero são legalistas. E se fazem algo, fazem porque alguém lo empurra para que haga. Pero a lei perfeita da liberdade, e isso eu digo aqui a los varones principalmente. Quando eu era mais jovem, eu era terrível. Não era uma pessoa muito buena. E o que passava? Não era livre. Hacía o que todos queriam que eu hiciera. Porque os outros fazem isso, eu vou fazer. Porque meus amigos fazem isso e vou fazer. Não tinha escolha. Pero no momento em que abri meu coração a Jesus, deixei que Ele dominara minha vida, agora sim tenho a liberdade de la escolha. Eu posso elegir o que vou fazer. A gente vai dizer, pero você não é mais meu amigo, você não faz mais do que hacíamos, sim. Pero sou livre para dizer sim e para dizer não. Essa é a lei perfeita. Escutar a voz de Jesus e segui-lo. Meus irmãos, vocês não têm nem ideia de como é isso. O salmista fala assim que certamente que a bondade e a fidelidade de Deus me seguirão todos os dias de minha vida. A mim me gusta muito essa expressão.
Porque Jesus é meu pastor. Ele habla e eu sigo a ele. Pero como sou um cabeção, às vezes, começo a ir a outra direção. E aí vem o perrito chamado graça. E o outro perrito chamado misericórdia, que me seguirão todos os dias da minha vida. Não mereço seguir a Jesus, o perito misericórdia vem, vai adiante. Estou fazendo algo malo, o outro perito chamado graça me dá como chama? Mordida? Bite? Mordida e me hace seguir adiante. Essa sim que funciona. Essa é a lei perfeita da liberdade. Deus nos deixa tão livres a seguir a Ele, que, mesmo assim, quando estamos saindo do caminho, ele trata de trairmos de volta à linha. E, por último, o requisito 4. Habla-se, se afirma ser religioso, pero não controla sua língua, te enganas a ti mesmo e tu religião não vale nada. A religião pura e verdadeira, a los ojos de Deus, Padre, consiste em ocupar-se de los huérfanos e las viudas em suas aflições e não deixar que o mundo te corrompa. Qual é a expressão? Por los frutos los conoceréis. Hoje, daqui uns 15 minutos, teremos o piquenique. Há montão de gente acá que é invitado e você se quede tranquilo. Pero você que é membro dessa igreja, você tem uma obrigação muito, muito grande. Porque as pessoas têm que mirar você sem falar e ver a verdadeira religião que vocês têm. Eles têm que mirar para vocês sem palavras e dizer, este é um nascedor. Essa é uma pessoa que vive aquilo que predica. Essa é uma pessoa que a palavra entrou no coração dele de uma maneira tal que ele deixa de ser um oidor apenas e ele hace parte de ser. Você não deveria viver pensando em o que devo fazer. Su viver é el hacer. Porque a Bíblia habla, não vivo mais eu, pero Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, la vivo em la fé. Mas tu vida não parece que é a vida de Jesus. Por isso que o nome da mensagem é ser ou não ser um nascedor da palavra. É muito interessante aqui porque o versículo 25 habla de uma pessoa, o versículo 25 habla que o tema é, há que ser uma bendição. E tu religião tem que ser bendição. E a bendição não é, já falei aqui, ganhar. A bendição é ser tu uma bendição. E se simplesmente hablo de uma religião externa, uma religião que hace montão de coisas, que tem rituais, que tem ordenanças, mas que não tem um efeito prático na vida das pessoas, não serve para nada. Enganho a mim mesmo e enganho as outras pessoas. Santiago era um judeu, e ele conhecia muito bem como um fariseu trabalhava. Eles estavam muito mais preocupados em fazer o que os outros vão mirar, do que a palavra está sendo em meu coração. E ele toma aqui o tema da religião, que é algo que na Bíblia não habla muito. Sim, em verdade, Santiago é um dos poucos que no Novo Testamento usa essa expressão. Mas o que ele está tentando dizer aqui é assim, que a religião que conheciam era o judaísmo. E dizia, você faz tudo, você ajuda, você diezma, você cumpre todos os rituais, pero não frena tu língua. Com a língua, bendicimos, pero com a mesma língua, matamos hasta mesmo as pessoas. Esse homem engana a si mesmo e seu próprio coração.
Santiago, ele vai tratar o tema da língua no capítulo 3. Portanto, venham naquele, mirem a mensagem que o pastor vai predicar. Pero o tema não é só a língua, meu irmão. Por isso ele habla, ojo, o tema não é só a língua. Ele habla de mentira. Há cristianos que mentem. E têm que pedir a Deus, por Deus, tire isso de mim. Há cristianos que hablam médias verdade. Você crê que uma média verdade é uma média mentira? Ou uma mentira completa? Há cristianos que hablam mal de las pessoas. Hasta é difícil para mim essa palavra chisme. Para mim é fofoca. Pero hablam calúnias de pessoas. Ou pior, hablam coisas maliciosas. Contam histórias obscenas e muito mais. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de verdade, está llena de ensinanças que trata cada um desses temas. Não é só a língua o problema. Mas você tem que escutar a palavra. Que apunta, não haga isso. E não hacer. Você tem que escutar a palavra que vai dizer assim, mira, eu tenho sede por a palavra de Deus. Me deseja buscá-la por la manhã. É assim que a palavra de Deus nos invita a buscá-la. Mas nós tratamos a palavra de Deus como não fora nada. Hamlet, na peça, é uma coisa monótona, mas eles falam que para a literatura inglesa é boa. É difícil de ler isso, mas ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo no próprio coração e dizia, ser ou não ser? Essa é a questão. Eu sou um cristiano de verdade? Eu tenho escutado a palavra de Deus e cumprido? Quando ele habla de versículo 27, que é a religião verdadeira, Santiago, ele habla assim que não é uma questão de ser que conosco a palavra. É uma questão de conhecer. E quando ele habla cuidar de los huérfanos e viúvas, ele justamente mira a gente que tem menos poder de trazer algo de volta. Porque também é assim. Muita gente te ajuda porque quer algo de volta, mas não é essa não é a ideia. A ideia é tão profunda, meus irmãos, com a verdadeira religião, que em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus vai falar sobre o juízo final. E quero que vocês prestem muita atenção acá. Quando ele habla do juízo, ele habla assim que, do fim do tempo, o Senhor Jesus vendrá e vai se assentar em seu trono. E vai dizer aos pastores, separar as ovelhas das cabras. E nesse momento, ele vai dizer a eles por que uns são bem-vindos e outros não são bem-vindos. E no versículo 37 ele abre assim, então as pessoas justas responderam, Senhor, em que momento te vimos com hambre e te alimentamos, ou com sede e te dimos algo de beber? Ou vimos com estrangeiro e te brindamos hospitalidade? E te vimos desnudo e te dimos roupa? Ou te vimos enfermo ou em prisão e te visitamos? E o rei dirá, les digo a verdade, quando disserem alguma dessas coisas ao mais insignificante destes, mis hermanos, me lo hicieron a mim. Pero aos outros, ele vai dizer, então eles, Senhor, em que momento te vimos com hambre e com sede e tudo mais? E ele vai responder, em verdade lhes digo, quando se negaram a ajudar ao mais insignificante desses, aos mais pequeninos, de mis hermanos, se negaram a ajudar-me a mim. E eles irão ao castigo eterno, pero lo justo entrarão em la vida eterna. Esta é a verdadeira religião, meus irmãos. É um cambio de vida. É algo que as pessoas te vão a ser de tonto. Tonto é essa palavra em castelhano? Te vão a ser de bobo. Bobo aí também? Só estou aprendendo.
El cristiano, a gente muitas vezes lo vê como alguém que se pode enganar. Alguém que se pode pedir, e ele te vai reganhar porque é tonto. Mas não é assim que funciona. O Espírito Santo vem e habla, e você hace. Muitas vezes não queremos fazer, meus irmãos, les digo, há situações em que Deus habla, haga isso. Eu não quero, mas não tem escorra. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Você escute a palavra e você la hace. Quando nós somos instrumento de bendição, e isso passa a ser um hábito em nossa vida, já não temos tempo para a basura e vamos poder manter-nos sem mancha no mundo. A madre de vocês ensinava isso, sim? Que a cabeça vazia é a oficina do diabo, o taller do diabo. Há essa expressão? Se você não se ocupa de fazer o bueno, pronto, você vai fazer o malo. Por isso, a ideia é essa, é ser bendição, e ao mesmo tempo você vai ser bendecido. Ao mesmo tempo, você vai ver que há pessoas que pecam, e você vai ver a destruição que o diabo faz nessas vidas, e você vai e ajuda essa pessoa, e você fala, poderia ser eu. Poderia ser eu que estava aí, nessa situação de consequência do pecado, pero Deus me livrou disso. Deus me mantuve lejos disso. E agora não só posso dizer que Deus me sacou dessa situação, pero eu também posso dar testigo de que, mira, esse caminho não é bueno. Como a Bíblia habla, há caminhos que ao homem parecem ser buenos, pero são caminhos de morte. E ajudar a gente te permite fazer isso. E permite também sacar essas pessoas de aí. Eu queria terminar com 2 versículos aqui. Está aí na Bíblia de vocês, versículo 21. Habla-se, assim que quitem de tu vida todo el malo e el sucio, e aceptem com humildade a palavra que Deus les ha sembrado en el corazón, porque tem poder de salvar su alma. Não vou pedir que você venha aqui adelante. Em verdade, vou pedir a vocês que se ponham em pé.